teremos uma oportunidade muito boa. Vamos falar sobre Alzheimer. E quando se fala em Alzheimer, existem muitos mitos e a grande maioria da população nem sabe do que se trata o Alzheimer. Para a gente conversar sobre o assunto, recebo o Dr. Hudson Buck, que é professor titular e diretor do Departamento de Ciências Fisiológicas das Faculdades da Santa Casa de São Paulo. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. E hoje a gente fala Alzheimer. Há uns anos atrás falava mal de Alzheimer. E se retirou essa palavra mal de Alzheimer, que era bem inadequada, por sinal, né? Hoje é uma doença de Alzheimer. E doença de Alzheimer porque leva o nome, o sobrenome do médico que descobriu a primeira paciente, isso lá no começo de 1902, se eu não me engano. Algumas pessoas dizem que de uns anos para cá parece que tem aumentado o número de pessoas com Alzheimer. Essa é uma verdade ou o diagnóstico hoje em dia tem sido feito com tamanha precisão que já muito no início o Alzheimer é diagnosticado? São duas coisas, realmente. O diagnóstico é feito com mais precisão agora, então muitos casos de demência que eram simplesmente uma demência não eram classificados como Alzheimer. Então o diagnóstico aumentou. O sistema de saúde que notifica, que registra esses casos também melhorou, mas também as pessoas estão envelhecendo mais. E essa é uma doença que ela aparece quando a pessoa fica mais velha, geralmente. Tirando o Alzheimer hereditário, que começa por volta dos 50, 60 anos. Muito cedo, né? Sim, muito cedo. Mas o Alzheimer esporádico, ele começa acima dos 60 anos. E hoje, com o envelhecimento da população, obviamente, a gente vai ter uma maior incidência dessa doença e ela vai aumentar. Mas a doença de Alzheimer, como que as pessoas podem em casa ficar atentos? Porque quando a gente fala no esquecimento, quem nunca esquece das coisas? Aí as pessoas começam a se alarmar, puxa, mas eu esqueci onde eu coloquei minha chave, meu celular. Então será que eu estou com Alzheimer? O esquecimento é um sintoma importante ou não? É um sintoma importante. Aliás, é o que a gente mais nota, né? Porque é o que chama atenção. Mas não é porque a pessoa esqueceu alguma coisa, como você falou, que ela está com Alzheimer. Foi muito curioso, porque a gente estava conversando com uma amiga da família, ela é professora, comemorou agora 80 anos de idade, ela estava preocupada porque ela estava esquecendo alguma coisa. Falei, bom, com 80 anos de idade a gente começa a esquecer alguma coisa, né? Ela começou só aos 80, hein? Mas o problema é a pessoa com 60 anos começa a ter esquecimentos muito frequentes. Mas esquecimentos do presente ou esquecimentos do passado? Porque dizem que a memória recente é a mais afetada, né? É a mais afetada, assim, a memória, ela é dividida. Então a gente tem a memória de longa duração, vou fazer uma classificação rápida aqui, né? O detalhe é bem maior, mas você tem memória de longa duração e a memória de curta duração, memória de trabalho. Qual que é a memória de curta duração? Aquela que você precisa levar, uma memória de trabalho. Então você acabou de olhar alguma informação, meu nome aqui na fichinha, e você precisa lembrar dele enquanto a gente conversa. Só que você vai conversar comigo todo dia, então obviamente esse nome ou esse endereço ou o número de um telefone, ele não pode mais ser olhado no papel, ele precisa se perpetuar. Então aí tem outro setor, e aí você tem envolvimento de alteração de estruturas do cérebro, alteração física. Locais diferentes. Locais diferentes, essa memória começa a ficar mais fixa. Então quando a pessoa vai ficando mais velha, ela tende a esquecer aquilo que aconteceu recentemente. Por quê? Porque ela não consegue consolidar a memória, formar ela. E ela não esquece aquilo que aconteceu no passado, é mais difícil. Por quê? Tem uma alteração estrutural dos neurônios e tem alteração de sinapses, de ligação entre um neurônio e outro. Quer dizer, os neurônios não conseguem se comunicar como antigamente. Mas aquela comunicação que já foi feita para uma memória do passado, ela já existe. Então ela demora mais para se perder, precisa haver uma degeneração maior para que se perda. Então por isso que a gente esquece primeiro coisas recentes e depois, quando vai avançando a degeneração do cérebro, a neurodegeneração, a morte dos neurônios, aí a pessoa começa a esquecer coisas do passado também. Então a memória do passado, ela começa a se perder. Mas existe tratamento para o Alzheimer? Não digo tratamento para conseguir curar essa doença, porque isso não se tem, mas para você conseguir pelo menos controlar o avanço da doença, quando o diagnóstico é feito muito cedo, você consegue fazer isso com algumas drogas? Tem algumas drogas, alguns fármacos, geralmente baseados no sistema colinérgico, que é a molécula acetilcolina, que ela age no mesmo receptor que age a nicotina. A nicotina do cigarro. Mas não vai imaginar que a nicotina, que fumar é bom por causa disso, porque o mal que o resto do cigarro faz é muito terrível. Pior, aliás, é um dos fatores que pode agravar, ajudar a aparecer a doença de Alzheimer.
Mas hoje tem vários fármacos, mas eles são eficazes ou eficientes até um certo estágio da doença. Depois eles não conseguem mais controlar. Então no início se consegue controlar. Não consegue controlar, mas o problema é conseguir pegar a doença no início. Porque os sintomas, ela é uma doença hoje basicamente que ela depende de diagnóstico clínico. Não existe um exame laboratorial que eu, você, que a gente possa fazer e que vá falar, ó, essa pessoa vai desenvolver Alzheimer. Como a gente tem colesterol, por exemplo, você faz um exame muito simples. Olha, então começa a controlar agora. Esse é o grande problema, o diagnóstico. Mas então a falta de memória é um sintoma. E os outros quais são? De início, pelo menos, da doença? É principalmente a falta de memória. A pessoa começa, às vezes, a se tornar um pouco agressiva. Mas não é uma falta de memória qualquer, é uma coisa muito frequente. Mas pode ser também de outras doenças. Então tem que se começar o acompanhamento e nem sempre o diagnóstico da doença é feito na primeira consulta. Eu não sou médico, né? Eu sou biomédico, então não sou eu que faço essa parte, mas a gente consegue comentar um pouco. Mas o diagnóstico não é feito já numa primeira consulta, é feito um acompanhamento. E às vezes depois de muito tempo acompanhando, que o médico começa a saber qual dessa degeneração, qual demência que está ocorrendo, se é Alzheimer ou se é alguma outra. Porque não são poucas as demências que afetam também as pessoas com mais idade, né? Só que Alzheimer é a doença que tem a maior prevalência. Então hoje a gente tem aproximadamente 35 milhões de doentes de Alzheimer, desses 35 milhões de demências, de pacientes, de pessoas com demências, desses 35 milhões, 75% são doentes de Alzheimer. Mesmo assim. É a doença que mais acomete, a demência com maior acometimento em pessoas com acima dos 65 anos de idade. Bom, volto já para a gente continuar essa informação tão importante. Lembrar você também que a gente já vai mostrar um projeto chamado Projeto Gene, que está realizando pesquisas em camundongos sobre os novos tratamentos para o Alzheimer. Volta e a gente vai mostrar também essa matéria para você. Vamos falar um pouco mais sobre Alzheimer, mas antes, vamos dar uma olhadinha nessa matéria que o Fábio fez sobre o Projeto Gene, que, segundo o que dizem, ele está realizando pesquisas em camundongos para ver se a gente consegue ter um tratamento mais efetivo para o Alzheimer, né? Vamos assistir? Vamos. A expectativa de vida do brasileiro aumentou. A medicina não para de evoluir, mas os desafios também crescem. Hoje nós viemos até a Santa Casa para conhecer os estudos e as pesquisas relacionados com o envelhecimento, a perda de memória e a doença de Alzheimer. Maria Elza, de que maneira o envelhecimento afeta a memória de uma pessoa? O envelhecimento normal, aquele envelhecimento que não tem nenhuma doença associada, ele pode ir levando a pequenos depósitos de substâncias tóxicas no cérebro, e essas substâncias tóxicas em determinados locais do cérebro, ela vai afetando então a formação e a recuperação da memória. Então, em termos de doença da memória, a doença de Alzheimer é a mais importante, é aquela que mais compromete a que a gente chama de cognição, ou seja, a capacidade de memorizar e de se comunicar no idoso. Existem estatísticas sobre idade e Alzheimer? Existe. E assim, elas são bem claras. O envelhecimento, ele está diretamente relacionado com o aumento da incidência da doença de Alzheimer. 50% dessas pessoas acima de 80 anos de idade vão desenvolver a doença de Alzheimer. Inclusive tem uma doença, um tipo de doença de Alzheimer que é totalmente hereditária, tá? Ela é chamada de aparecimento precoce. Ela aparece em torno dos 50 a 51 anos de idade. Só que essa aí não acomete 5% da população, só que ela é gravíssima. Professor, são vários os testes feitos para detectar a perda de memória? Sim, são vários os testes que nós realizamos para detectar a perda da memória e também testes que detectam outros parâmetros comportamentais dos animais e que nos mostram se a perda de memória está relacionada a uma outra alteração de comportamento ou realmente é somente perda de memória. Como são feitos esses testes? Geralmente esses testes são baseados em estímulos aos animais, estímulos que fazem com que eles memorizem uma tarefa. Então nós trabalhamos com a memorização de tarefas por parte dos animais. Alguns testes são mais aversivos, ou seja, o estímulo é aversivo para o animal, e outros testes
tem estímulos menos aversivos. Na prática, a gente coloca um camundongo aqui, ele passa por toda a habituação. Obviamente que nesse dia só tem o experimentador na sala, em silêncio absoluto, ninguém interfere. A gente coloca o animal aqui e o animal, o rato, o roedor, ele tenta procurar lugares escuros e pequenos para se esconder. Então ele está exposto a uma lâmpada, a uma luz intensa, ele vai tentar procurar um lugar para se esconder. Então nós temos vários orifícios nessa arena, só que um dos orifícios tem uma caixinha, que a gente chama uma casa segura. E no começo, no primeiro dia, o camundongo ou o rato, ele não sabe da existência desse local. Mas explorando o ambiente, que é normal, do comportamento normal do roedor, ele vai achar essa caixinha. Aí ele achou a caixinha, a gente tira o animal daqui. No dia seguinte, a gente expõe ele novamente a esse mesmo paradigma, a esse mesmo ambiente. Ele vai olhar e vai ver, por exemplo, que a caixinha dele está à esquerda do triângulo. Então a memória espacial dele está sendo treinada. Ele vai olhar o triângulo e falar, opa, minha caixinha está à esquerda do triângulo. Ele vai andar um pouco e vai diminuir o tempo para achar a caixinha dele. No terceiro dia, esse tempo diminui. E lá pelo quarto ou quinto dia, a gente coloca ele aqui e rapidinho ele já vai para a caixinha, porque ele tem memória. Num animal que desenvolve a doença de Alzheimer, ele não tem essa memorização, não há o decréscimo do tempo ao longo dos dias. Aí a gente dá um tratamento para o animal e vê se com o tratamento ele continua apresentando a formação, retenção e recuperação da memória. Que resultados vocês conseguem com esses testes? Com esses testes, por exemplo, nós conseguimos avaliar se em vivo, no animal vivo, sem a necessidade de sacrificar o animal, de matar o animal, nós conseguimos detectar se um tratamento com uma droga em estudo, ele é efetivo em prevenir a perda de memória esperada, como por exemplo na doença de Alzheimer. A gente faz a extrapolação desse resultado e ao longo dos anos, utilizando novas espécies, levamos isso para o humano. Vários estudos estão sendo feitos, fora e aqui também no Brasil, para tentar se diagnosticar precocemente. E esse, então, é parte do meu estudo que eu desenvolvo aqui na Santa Casa, um projeto de pesquisa no desenvolvimento de biomarcadores. O que vem a ser biomarcadores? São justamente moléculas que podem se ligar ou marcar essas placas formadas que causam a morte neuronal. Essa aqui é a imagem de um corte de um animal transgênico, que a gente fala, é aquele que foi formado, ele foi formatado num laboratório para ter a doença de Alzheimer. E essas plaquinhas marrons aqui, são aquilo que a gente chama de característico, em termos técnicos é chamado patognomônico, ou seja, isso aqui mostra que esse cérebro é portador da doença de Alzheimer. Pergunta que todo mundo quer saber. Dá pra gente definir um período de tempo para ter essas respostas, para saber se vai ter um exame de imagem que detecta a perda de memória, o Alzheimer, se existe um período de tempo que vai ter um remédio para a gente evitar o Alzheimer? Esse projeto está em fase inicial, tem 1 ano de projeto, ele tem um prazo de 4 anos, para depois, se for viável e se a gente conseguir atingir esse objetivo, passar para os testes em humanos. O que a gente quer é alguma coisa que consiga, talvez, mesmo que a pessoa tenha esse gene, que essa doença tenha uma evolução mais branda, e que retarde o aparecimento dela. Compensa, a criatividade. Eu conversava aqui com o Hudson enquanto a gente assistia a matéria, e você comentava comigo de um trabalho que vocês têm nesse projeto também, que é muito importante, como até a gente viu, de uma
partezinha desse trabalho na matéria, que é de se tentar fazer um pré-diagnóstico da doença. Quer dizer, quando se consegue fazer um diagnóstico, a pessoa já está com Alzheimer, mas e um pré-diagnóstico? As pesquisas estão ainda muito no início, né? Sim, estão muito no início. A gente não tem hoje nenhum marcador biológico que se possa garantir que, caso ele esteja alterado, a pessoa vai desenvolver Alzheimer. Então são pesquisas muito no início, não são conclusivas ainda, e essa é a grande busca de vários pesquisadores do mundo todo, né? Um marcador biológico que possa falar, olha, se isso aqui alterar, a pessoa tem uma probabilidade maior de desenvolver Alzheimer. Exceto quando você tem o Alzheimer hereditário, que já tem o avô teve, o pai teve, o bisavô teve, então a pessoa não tem uma certeza, mas ela tem que ficar mais atenta. Tá. Então você já tem uma história da família, ela tem que procurar um médico. A hereditariedade sempre conta, né? Sempre conta, ela tem que procurar um médico, tem que começar talvez um tratamento, prestar mais atenção a qualquer mínimo sintoma, né? Mas um exame clínico, um exame diagnóstico que fala, olha, realmente exame, é Alzheimer, né? Ainda não temos. E não teria como, de uma forma preventiva, a gente também tratar a população? Sim, um dos nossos projetos que envolve o uso do lítio, a gente não descobriu o envolvimento do lítio para Alzheimer. Eles foram outros pesquisadores, inclusive são pesquisadores aqui do Brasil, que perceberam uma relação de pessoas que tomavam lítio para outra doença, tinha uma menor incidência de Alzheimer. Só que era uma outra doença com uma dose muito maior. Então o que nós começamos foi trabalhar com o lítio numa dose 1000 vezes menor do que a concentração terapêutica, aquela dose usada geralmente. Então é um nadinha de lítio. Nadinha, muito pequeno, tanto que a gente não espera efeito agudo, os efeitos começam a aparecer depois de 3 a 4 meses. E nós tratamos um grupo significativo de pacientes, de humanos. Até a Marielza, que apareceu na reportagem, foi a responsável por esse tratamento, foi o projeto de mestrado dela. E nós tivemos efeitos assim significativos para estabilizar a doença. Hoje o que nós testamos nos camundongos, por isso que o modelo animal é extremamente útil, porque eu tenho um camundongo transgênico que eu sei que ele vai desenvolver sintomas semelhantes ao Alzheimer. Então eu posso tratar ele e olhar esses sintomas, coisa que eu não poderia fazer com um humano, porque nós não sabemos qual humano irá desenvolver. Então nós já temos resultados extremamente interessantes usando o lítio nessa concentração, e ele foi capaz de inibir completamente a instalação da doença. Que ótimo. Qual que é a ideia, que não é nossa, não já é ideia de outros pesquisadores, é chegar numa concentração do medicamento que possa ser um dia, daqui 10 anos, 15 anos, oferecida à população, independente de saber se ela irá desenvolver o Alzheimer, não. Quer dizer, daqui a uns anos pode-se chegar à conclusão que todas as pessoas chegaram nos 40 anos, começam a tomar uma quantidade mínima para evitar o Alzheimer. E o interessante é que o animal controle, que é aquele que não desenvolve a doença, ele chegou lá na velhice, bem velhinho, com a memória muito melhor, com a memória semelhante ao animal jovem. Então ele foi bom também para degeneração normal. E a gente Mas sabe... isso assim... É pesquisa, né? Sim, a gente tem muito investimento, tem bastante tempo, mas é um caminho bom. Mas a gente sabe que, ao mesmo tempo que a tecnologia ajuda em alguns aspectos, acaba atrapalhando em outros, porque acomoda demais a gente. A gente comentava, enquanto a gente assistia a matéria aqui, a gente hoje em dia não usa papel e lápis para você fazer conta, é tudo na calculadora. Qual é o seu telefone? Sinceramente, às vezes a gente não lembra o número que a gente tem do celular, você tem tudo na memória do celular, então é complicado, né? O que a gente poderia fazer para evitar? Existem alguns exercícios, algo assim, para evitar o Alzheimer ou não? Quando a gente fala de qualquer doença, na verdade o nosso organismo está sempre combatendo várias coisas o tempo todo. Se você toma sol, aí o raio ultravioleta vai lá e lesa uma célula. Só que o seu organismo é capaz de recuperar aquilo. Se você toma muito sol, você pode ultrapassar a capacidade do seu organismo de corrigir aquele defeito. E para doenças degenerativas, segue um caminho muito parecido em alguns casos, quando não é aquele caso genético, que é severo, mas aquele caso esporádico. Então, se você tem uma dieta saudável, se você controla peso, se você não fuma, você está tirando do seu organismo vários fatores que causam doenças que o seu organismo tem que combater. Então ele consegue cuidar melhor. E aí você fica mais forte. Então vamos falar mais forte para o leigo, mais resistente para as pessoas entenderem. Então você consegue talvez não desenvolver a doença ou evitar, mas aí depende do grau de cada pessoa. Como falou, essa doença ela não é igual para todo mundo.
E nem tem a velocidade igual para todo mundo. Mas tipo ginásticas cerebrais, como dizem, Sim. sudoku, palavras cruzadas, a gente poderia também? Sim, nós temos resultados bem interessantes também com os camundongos, que a gente expõe eles, porque o camundongo geralmente ele fica numa gaiolinha simples, que tem comida, ração, tudo de primeira qualidade, eles são muito bem cuidados, são melhores cuidados que a gente mesmo, né, geralmente. Mas a gente tem um grupo de camundongos que a gente coloca no ambiente enriquecido. O que é um ambiente enriquecido? A gaiola é maior, eles têm brinquedos, esses brinquedos são trocados toda hora para eles não enjoarem. São estimulados e isso é capaz de evitar o aparecimento da doença também. Que bom. Feito até nos animais de envelhecimento normal também, melhorou a memória de animais normais, ou seja, não é só para o doente de Alzheimer. É para todos, É para todos. Olha, dá para a gente fazer a nossa parte, aí você já sabe o quanto que é importante. Aprendemos hoje com o Hudson, mas é claro que ele volta e a gente conversa não só sobre o Alzheimer, mas outras doenças também. A gente sabe o quanto os pesquisadores brasileiros dedicam suas vidas aí para a gente conseguir muitas vezes, o que para a gente estar de fora parece pouco, mas para eles sabem o quanto que é difícil se ter uma conclusão, principalmente de uma pesquisa. Muitos anos são necessários para se concluir algo muitas vezes pequeno, né? Sim. Obrigada mais uma vez, viu? Hudson Buch é professor titular e diretor do Departamento de Ciências Fisiológicas da Faculdade da Santa Casa de São Paulo. Obrigada pela participação. Olha, e fica aí a dica então, que você tenha uma alimentação adequada, faça atividade física, mantenha, controle, né, o seu peso e faça sempre sudoku, palavras cruzadas, leia bastante, converse, enfim, coloque sua mente para funcionar.